E a comissão de ética recomendou por unanimidade a expulsão do ex-presidente André Sanches do quadro de associados do Corinthians e, para surpresa de 0 pessoas, a Assembleia Geral dos Sócios, que estava marcada para o próximo sábado, dia 18, onde eles iriam votar a reforma estatutária do clube, está suspensa e o Corinthians anunciou de forma oficial Júlio César como novo gerente de futebol. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre novidade até surpreendente, pois o Corinthians anunciou o ex-goleiro Júlio César, que é cria do Terrão, como novo gerente de futebol. Mudanças estão acontecendo no departamento de futebol do Corinthians. Desde a demissão do Dorival Júnior no dia 5 de abril, absolutamente que com a contratação do Fernando Diniz, muitas peças estão sendo movidas dentro do departamento do futebol profissional do Timão. Claro que com a saída do Dorival, saiu toda a sua comissão técnica. Com a chegada do Diniz, chegaram os profissionais da confiança do novo treinador, o novo preparador físico, o novo analista, novo auxiliar. E também na parte política, parte que envolve também o setor administrativo do clube, claro, envolvendo o executivo de futebol, mudanças também estão acontecendo. Na semana passada, o Corinthians demitiu o que era o gerente, considerado como gerente de futebol e também do setor de scout, o Renan Bloise, e aí ficaram as dúvidas se o Timão iria contratar um novo profissional. Eu informei a vocês que a contratação estava sendo analisada, que inclusive até um ex-jogador poderia ser anunciado. E o Corinthians confirmou de forma oficial, anunciou um ex-jogador. Trata-se do ex-goleiro Júlio César, que estava como coordenador no Bragantino. Tudo já está oficializado. Vamos para a nota que o Corinthians publicou. Corinthians abriu a semana com uma grande novidade no CT Dr. Joaquim Grava. Campeão da Copa do Brasil 2009, Campeonato Brasileiro 2005 e 2011, Conmebol Libertadores 2012, Mundial de Clubes 2012, o ex-goleiro Júlio César é o novo gerente de futebol. Após encerrar a carreira como atleta no Red Bull Bragantino, o experiente goleiro se formou em gestão de futebol pela CBF Academy, aperfeiçoamento em gestão esportiva e gestão de futebol. O Júlio César, como eu disse, era coordenador técnico no Bragantino, e ainda segue se aperfeiçoando em novos cursos da CBF, está anunciado de forma oficial como novo gerente de futebol do clube. Inclusive o anúncio foi feito também pelo executivo de futebol Marcelo Paz em um vídeo publicado nas redes sociais oficiais do Timão. A minha opinião quanto ao anúncio do Júlio César como novo gerente de futebol é a seguinte: surpreendeu, estamos falando aí de algo que poucos estavam aguardando e que sinceramente acabou não vazando. Por exemplo, ninguém publicou horas antes que o Corinthians tinha grandes chances de anunciar o Júlio César como novo gerente de futebol. Então tudo aconteceu rápido e sigiloso, por isso que acabou surpreendendo praticamente a todos o anúncio do Júlio César. Na questão do nome, o Júlio César vem se tornando um profissional muito competente, ele que fez um excelente trabalho na equipe do Bragantino, está voltando para casa. O Júlio César, que é cria do Terrão, ele que, como o próprio site oficial do clube divulgou, campeão da Libertadores 2012, bicampeonato mundial de clubes, ele também estava no elenco, e agora volta para fazer um trabalho diferente. Agora o Júlio César vai ser aquela ponte entre os atletas e, por exemplo, o executivo de futebol Marcelo Paz e também o presidente Osmar Stabile. Então, tudo confirmado. Júlio César está de volta ao Corinthians agora como gerente de futebol.
E agora vamos falar sobre a decisão que aconteceu e acabou surpreendendo cerca de 0 pessoas, envolvendo reforma estatutária. A Assembleia Geral dos sócios votariam a reforma do estatuto, estava marcada para o próximo sábado, dia 18, está suspensa pela Justiça. Eu vou explicar para vocês certinho o que aconteceu. A Assembleia Geral dos Associados para a votação da reforma do Estatuto iria acontecer no próximo sábado, mas está suspensa até segunda ordem. Em decisão publicada na manhã desta segunda-feira, o juiz Fernando Nardelli, da Terceira Vara Civil do Fórum Regional Tatuapé, atendeu o pedido do conselheiro Felipe Isabella e concedeu a liminar de suspensão do encontro. No documento, o magistrado acima que a realização da Assembleia Extraordinária com vícios formais relevantes compromete a validade de atos administrativos e causa instabilidade institucional, o que afeta a previsibilidade da gestão e a segurança jurídica dos associados. Então, a Assembleia, que estava marcada para votar a reforma estatutária, os associados iriam decidir se o estatuto seria renovado ou não, incluindo pautas importantes, que para mim, uma das principais, a principal até, que é o direito do voto do fiel torcedor. O que aconteceria no próximo sábado está suspenso e agora não temos a menor previsão de quando isso poderá acontecer. E um detalhe importante que acabou acontecendo em relação a tudo isso é que recebemos informações que o Corinthians emitiu uma nota tão rápida comunicando essa decisão da Justiça, porque a própria diretoria do clube se envolveu diretamente nesse pedido de suspensão. Ou seja, votação do fiel torcedor e outros detalhes que vão modernizar o estatuto do clube, sinceramente, a maioria dos que estão lá dentro não querem que nada aconteça. A minha opinião, quanto à Justiça ter feito a suspensão da Assembleia Geral dos Sócios, é a seguinte: estamos falando de uma assembleia que foi marcada mediante a tudo que aconteceu no dia 9 de março, quando era para ter tido a votação dos conselheiros sobre a reforma do estatuto. Aí Osmar Stabile foi lá e fez acusações que o Tuma estava tentando interferir na gestão, aí virou discussão, bagunça, a reunião foi suspensa e o presidente do conselho, Tuma, acabou mandando direto para a Assembleia Geral dos Sócios. Assembleia Geral dos Sócios que não vai mais acontecer. Que absurdo. Corinthians, infelizmente, é por isso que eu falo para vocês, a única saída é a intervenção judicial. Sempre encontram uma forma de não modernizar e principalmente democratizar o clube. Cadê a luta dos conselheiros pelo voto do fiel torcedor? Fala-se que geraram muitas dúvidas, o que acabou indo para o texto final, muitas coisas não foram entendidas. Sabe o que é pior? A Justiça acaba tomando uma decisão, mesmo após terem acontecido 11 assembleias, 11 audiências, aliás, as audiências públicas, e a maioria esmagadora dos conselheiros não foram nessas audiências públicas. E esses mesmos conselheiros são os que estão pedindo essa... Aliás, que entraram com esse processo. E o que é pior, o grande absurdo é a diretoria do Corinthians se envolvendo. Sabem por quê? O nosso presidente é um conselheiro vitalício. E os vitalícios são os que mais são contra o fiel torcedor ter direito a voto. É isso. É por isso que eu sempre falo para vocês, não adianta ficar perdendo nem tempo aqui. A única saída para o Corinthians é a intervenção judicial. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma bomba que explodiu para os lados do ex-presidente André Sanches. Dessa vez, a Comissão de Ética recomendou por unanimidade a expulsão
dele do quadro de associados. Conforme estamos acompanhando, investigações estão acontecendo para os lados do ex-presidente André Sanches, a justiça fazendo investigações, supostos crimes cometidos dentro do clube, supostos gastos indevidos no cartão corporativo, inclusive o próprio Andrés confessou o uso do cartão de forma irregular algumas vezes, chegou até a devolver uma quantia em dinheiro. Além do que está sendo investigado pela Justiça e Ministério Público, também existem as apurações internas. Lembrando que o André Sanches recentemente abriu mão de se explicar à comissão de ética por videoconferência. Ele acabou optando por mandar as explicações por escrito. E aí, após todos esses detalhes, tinha que ter o parecer da comissão de ética. Recentemente, na semana passada, recebemos a informação que o presidente da comissão de ética, o Leonardo Pantaleão, havia recomendado a expulsão do Andrés, e agora a bomba principal para os lados dele veio. Sabem por quê? Porque a comissão de ética decidiu por unanimidade. Na segunda-feira, dia 13/4, concluiu o parecer e recomendou a expulsão do ex-presidente do quadro de associados. Agora o processo segue para o Conselho Deliberativo, que tem o Romeu Thomaz Júnior como presidente, tem todas aquelas dúvidas da votação que aconteceu contra ele algumas semanas atrás, mas por enquanto é com ele que segue, e a partir de agora será o Conselho Deliberativo que vai tomar decisão dos próximos passos, como o principal deles ir mandar para a votação dos conselheiros a expulsão do ex-presidente André Sanches. Então, mais uma grande bomba explodindo para os lados dele depois de poucos dias. A minha opinião quanto a essa nova bomba que explodiu para os lados do André Sanches é a seguinte. Mais uma vez eu falo para vocês. Uma bomba que o André Sanches não estava esperando. Imaginem o André Sanches há 6 anos atrás, 5 anos atrás, será que ele imaginava que um dia isso iria acontecer? Então, absolutamente que ele, a defesa dele, acabaram sendo pegos de surpresa mediante a tudo que vem acontecendo desde o ano passado. Desde as primeiras faturas de supostos gastos irregulares no cartão foram vazadas. Então, uma grande bomba que explode para os lados do ex-presidente, o que aumenta a pressão sobre a possibilidade dele ser expulso. E é aquilo que eu sempre falo para vocês. Com tudo comprovado que realmente o Corinthians foi prejudicado, seja pelo Andrés ou por qualquer outro ex-dirigente, tem que ser expulso mesmo. Tomara que isso corra dentro do tempo mais rápido possível. Indícios não faltam. O torcedor corintiano já está cansado de ser passado para trás e enrolado. Por que eu estou falando isso para vocês? Agora vai para o Conselho Deliberativo. O próximo passo é o Conselho marcar a votação dos conselheiros. E aí que entra um ponto importante. A votação não pode ser secreta. Por quê? Porque o conselheiro vai chegar publicamente, parecido com um detalhe do fiel torcedor. Fizeram de tudo para cancelar a votação porque a votação seria aberta. Porque a maioria dos conselheiros não querem que o fiel torcedor vote. E aí que se colocar a votação do Andrés como secreta, ele não será expulso. Agora, se colocar como aberta, não vai ter como o cara falar que é a favor e depois lá e votar contra. A maioria, quando é perguntado se é a favor da expulsão do Andrés, desconversa, leva a conversa para outro rumo. Corintiano não pode mais ser passado para trás. Chegamos a um ponto que as coisas necessitam serem resolvidas de uma vez por todas. É o que eu falo, quem fez algo errado contra o clube tem que pagar. E tudo tem que ser identificado o quanto antes. Vamos aguardar o passar dos próximos dias e absolutamente acompanhar bem de perto o que o Conselho Deliberativo fará em relação a essa decisão da ética, esse parecer da ética que acabou de forma unânime recomendando. É uma recomendação.
é uma recomendação, é um passo, mas ainda muita coisa precisa ser feita. Só espero que isso não sirva de repente para dizerem que estão fazendo alguma coisa, sendo que na verdade a hora que chegar ali na metade do caminho tudo travar. É por isso que eu falo para vocês, temos que acompanhar bem e muito bem de perto. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!